Estamos começando hoje mais um episódio do nosso podcast, o Podbari, junto com as minhas amigas, a Marta e a Ana Karina, e hoje com uma super convidada, a nossa primeira convidada do Podbari, que é a doutora Andréia Abud, endocrinologista, amiga especialista no tratamento da obesidade, que veio aqui trazer bastante embasamento e conhecimento sobre endocrinologia junto do paciente bariátrico e portador de obesidade também. Bem-vinda, Andréia. Estamos muito, muito felizes com a sua presença aqui com a gente hoje. É uma honra para mim estar aqui com vocês, a gente falar desse assunto que eu tanto amo, que é a obesidade, e a gente está aberto para conversar sobre tudo que vocês quiserem. Bom, oi para vocês que estão vendo a gente aí, o nosso primeiro episódio com convidado, estamos muito felizes. Eu sei que a Karina já falou, mas estamos de verdade. E falando de obesidade e tal, principalmente no enfoque da endocrinologia, que é a parte clínica do tratamento da obesidade, que a gente tem hoje, Andréia, de arma para a gente lutar contra a obesidade? O que você mais utiliza de tratamento? A gente tem alguns tratamentos farmacológicos para a obesidade. É claro que do ponto de vista comportamental, né, esse tratamento em paralelo faz parte da abordagem do paciente obeso. E eu gostei do termo porque é isso, é tratamento farmacológico para a obesidade e não tratamento farmacológico para o emagrecimento. Porque aí a gente já tira esse estigma do paciente obeso encarando a obesidade como uma doença crônica que é. Então, nós temos 5 opções terapêuticas, né, on-label, que a gente fala em bula, farmacológicas para o tratamento da obesidade, mas a gente precisa avaliar muito bem que tipo de medicação que a gente vai usar para cada paciente, determinando o fenótipo, padrão alimentar. Então, a escolha do tratamento medicamentoso tem que ser baseada no padrão alimentar de cada paciente, assim como história pessoal, contraindicações. E nada como uma boa endócrino, né, para decidir qual que é o melhor remédio. Porque ainda mais que hoje em dia, né, Andréia, como está tendo muito esse boom de poder vender medicações e remédios para perder peso e tudo mais, infelizmente sem prescrição médica. E aí o paciente acaba comprando uma medicação, tendo diversos efeitos colaterais e fala, esse remédio não funciona, esse remédio não presta para mim, ou enfim. Eu até posso dar o meu exemplo, tá? Que eu vou dar, porque antes que eu esqueça de dar. Eu já tentei tomar algumas medicações, né, para o tratamento da obesidade, dentre elas o Ozempic. Para quem está ouvindo deve conhecer o Ozempic, a André vai falar um pouquinho sobre ele. E como vocês bem sabem, eu sou cirurgiana, pessoal. Eu entendo de cirurgia, eu entendo pouco de remédio. Estou tentando aprender um pouquinho mais de medicação e a Andrea vem me ensinando bastante. Mas, enfim, eu tentei 3 vezes tomar um Ozempic. E as 3 vezes eu passei muito mal, gente. Mas eu passava mal de ficar doente. E aí, eu falava, meu Deus, e agora? Eu acho que eu vou procurar um médico. E o médico era a Andrea. Eu fui ao médico, né? Eu fui na endócrina. E aí, a Andréia me prescreveu, ela falou, não, vamos tentar. E ela me passou de uma maneira, né, Andréia, os remédios, que era a mesma medicação, só que, claro, você tateou de uma forma, os efeitos colaterais e assim, enfim. E eu fui super bem no tratamento. E aí eu pensei, nossa, né, como é bom quem entende, né, da medicação. Como é bom, né, ter um endocrinologista para chamar de seu, né? Isso realmente é verdade. Eu estou dando esse feedback porque, para você que já fez a cirurgia e teve recidiva de peso, ou que nem é perfil de bariátrica, mas tem essa questão, né, de ter essa possibilidade de tratamento farmacológico, procure a endócrino, ou endócrino, a endócrino, enfim, para ajudar nessa melhor prescrição, né, Andréia? Porque essas medicações, elas podem eventualmente ter alguns efeitos colaterais, né? Uma coisa que é legal, intervindo aí um pouquinho, é o paciente saber que ele precisa. Porque eu não sei se vocês têm essa percepção. Quantas e quantas vezes a gente tem pacientes com obesidade e que eles não se julgam doentes, logo eles nunca vão procurar o médico, logo eles nunca serão medicados. Então, ainda existe uma ideia de que a medicação para o tratamento da obesidade cabe para o obeso severo. Na verdade, a maior parte dos pacientes que pensa no tratamento medicamentoso é aquele que talvez ele já tenha até perdido o momento melhor para o tratamento medicamentoso e que ele já é um paciente que não vai ter uma resposta tão boa. O que você acha disso? Você tem ideia, Ana? Os pacientes levam, em média, 6 anos para procurar algum tipo de ajuda no tratamento da obesidade. Porque tem isso, né? É minha culpa, eu devo conseguir sozinho, eu tenho que ter força de vontade. E muitas vezes a família também, né, julgando, nossa, é só fechar a boca, fazer atividade física. É a frase que eu mais odeio. É só fechar a boca. Tem uma raiva interna que sobe. E quando o paciente fala assim, olha, hoje mesmo, tá? Eu juro, hoje mesmo no consultório a pessoa fala assim pra mim, sabe, doutora, é que eu não tenho vergonha na cara, entendeu? Então eu preciso operar. Mas, gente, como assim?
Sim. Mas Já a frase são- pior é: eu preciso operar porque eu não quero ficar fazendo dieta. E eu não quero tomar remédio. Tipo, vai vir como a solução de todos os problemas. É o que a Marta né? fala, né? A pessoa quer ser emagrecida, né? Não vai acontecer. Então, é claro que vai precisar, né, do acompanhamento multi. E como a Karina falou, né, ela como médica, e a gente acaba fazendo isso, né? Muitas vezes, entre aspas, se intrometendo, fazendo as coisas por conta própria, mas não só a indicação precisa de qual remédio vai ser melhor para você, mas como o accountability, que é aquela prestação de contas, não de uma maneira punitiva, né? Do paciente vir e ter que, nossa, a Andréia mandou emagrecer 4 quilos até a próxima consulta. Mas até se vier negativamente, né? Nossa, foi difícil para mim, eu viajei, teve um momento emocional ruim. O que a gente pode fazer para a gente ir tateando e ajustando o tratamento farmacológico e comportamental para garantir um melhor resultado? E outra coisa, né, André? Eu acho que, assim, o que você fala do acompanhamento não punitivo, gente. Andréia, tomei a medicação, ou foi difícil para mim, ou tive efeito colateral, ou realmente, poxa, foi legal, olha, perdi tanto, ou para mim não funcionou. E aí você vai ter a segunda alternativa, a terceira. Tem alguém ali olhando para você e falando: nossa, a Marta eu vou tratar assim, vou tratar assado. Porque o que preocupa muito a gente é a moda. Não, que tá super na moda, o Ozempic, todo mundo toma, não precisa de receita. Todos os blogueiros da internet ensinam como aplica, como não aplica todo dia. Não, você tem enjoo? Aplica um pouquinho todo dia. Então, assim, a gente perde o benefício da medicação semanal e não tem ninguém ali olhando por você. Tá funcionando? Não tá funcionando? Tem efeito colateral? E aí, né? É a melhor droga para você, Exato. né? A melhor classe terapêutica para você. A gente avalia muito o fenótipo de cada paciente na hora de decidir um tratamento medicamentoso. E a gente fala que tem o cérebro faminto, que é aquele paciente que come em volume, né? Então, em cada refeição, ele tem muita fome, ele faz uma ingesta calórica grande. Tem o intestino faminto, que é aquele paciente que ele se sacia com uma quantidade razoável de comida, mas ele tem fome orgânica, mesmo no intervalo de tempo curto. Tem a fome emocional e tem aquele paciente que realmente tem uma taxa metabólica basal mais lenta por N fatores, por sanfonadas, por baixa massa muscular, por idade, menopausa, enfim. Que aí também é um capítulo à parte, mas que acabam interferindo no tratamento medicamentoso. E qual remédio que a gente vai escolher, muitas vezes até em associação, faz toda a diferença no sucesso. E sucesso, gente, não é magreza. Sucesso, a gente considera obesidade controlada. Por obesidade e doença crônica, a gente não fala assim... Muitas vezes o paciente vem, né? Não, mas eu quero perder 30 quilos com tratamento medicamentoso. Talvez alguns vão conseguir, mas não é a maioria. E a gente deixar tudo muito claro desde o começo motiva mais, porque senão você coloca uma expectativa muito grande no paciente, ele acaba frustrado. O que acontece? É o que eu Abandona. vejo, André, quando a gente pega um paciente, por exemplo, com IMC de 50 e começa um tratamento clínico. Porque ele não vai conseguir a resposta nem que a gente deseja para ele, né? Mas ele não sai com essa informação, muitas vezes, do consultório. E aí, quando ele perde 5% do peso, 10% do peso, e a gente sabe que para muitos tratamentos medicamentosos com mudança de estilo de vida vai ser mais ou menos isso. Ele acha que a culpa foi dele, que ele fez errado. E aí, quando não cria esse vínculo muito grande com a equipe multidisciplinar, a tendência dele se sentir culpado, sozinho, envergonhado, ele abandona. Fracassado. Passa um gap enorme, sem nenhum tipo de tratamento. Aí ele conhece uma amiga que teve uma melhor resposta, vai para um outro médico, entendendo que vai ter uma história diferente. E, de novo, ele não é informado que a questão está na doença e não nele, e vai seguir o mesmo ciclo. Então, a ideia, eu acho que você falou, é fantástico, da gente trazer para o paciente a jornada inteira, a melhor perspectiva, a nossa expectativa, e tirar dele uma expectativa da sociedade que muitas vezes a gente não vai cumprir para um paciente que é portador da doença obesidade. Isso faz ele se sentir tão mais leve, né? Eu já tive paciente chorando no consultório quando eu falei, mas por que você estava achando que você ia perder isso? Eu já diria no 0 minuto que não. Você vai perder 10%. Tira da pessoa a culpa, né? E às vezes o paciente perde 10, 20%, a gente está soltando fogos e o paciente chega chorando. E você fala, meu Deus, o que aconteceu nesse meio do caminho que a gente se desencontrou tanto, né? Então, eu acho que a gente aqui, como informadoras dessa questão, a gente faz um papel muito importante e também a gente coloca nas nossas consultas, a gente conversa muito, né? Sobre as nossas consultas, nossas condutas, a gente coloca isso desde o início, né? Então, não é culpa de ninguém, não é escolha de ninguém. Todo santo dia a gente repete isso. E até... Desculpa, Ana, mas...
vira e mexe, eu atendo o paciente, né? Eu peço para voltar normalmente em 1 mês. Aí vamos supor que o paciente perdeu ali 4 quilos em 1 mês. Aí ele vem, né, animado, 1 quilinho por semana. Nossa, doutora, se eu perdi 4 quilos num mês, então em 6 meses eu perdi mais de 20 quilos. Não. Né? Ai, gente, essa história é minha, ó. No primeiro mês eu perdi 4, no segundo foi 1. E aí eu fui muito chorando. E eu nem me pesei, Andréia, porque tá péssimo, né? Não foi? Isso. E aí eu subi, eu tinha perdido... Nossa, Andréia, emagreci 2. Ela, então... Mas mesmo assim eu tava frustrada. Mas continuou perdendo, mas numa velocidade menor. E eu mostro o gráfico de perda de peso para os meus pacientes em primeira consulta, porque senão a gente vai gerar uma expectativa, né? Vai fazer essa conta matemática que não existe. E ainda bem que não existe, porque o nosso corpo ele vai defendendo de uma desnutrição. Então, imagina, se eu vou perdendo 1 quilo por semana, em 1 ano eu perderia 52 quilos. Isso acontece muito na bariátrica, né? A adaptação metabólica. 3 meses, o paciente está no paraíso. Depois disso, ele entra em depressão. Parei de emagrecer. Doutora, o que está acontecendo? Quanto tempo vai durar o platô? Por que acontece o platô? Doutora, tem alguma coisa de errado com a minha cirurgia, né? Exato. Eu ouvi, a gente escuta isso no nosso dia a dia. Todo dia. Mas é diferente, né? Do paciente que sabe que, mesmo que vocês... É diferente vocês avisarem ou vocês não avisarem. Sim. Você já fala, vai chegar no 3º mês, depois do 3º mês, você vai entrar no platô. Imagina aquele desavisado. Exato. Que chegou e tá fazendo aquela conta matemática na cabeça dele, achando que ele vai perder 50 E, André, é uma quilos. pergunta bem leiga aqui, hein? Por que tem gente que não perde peso com o tratamento com o remédio? Seja ele qual for, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que tem alguns que têm melhores resultados, melhores, piores, enfim. Mas tem muita gente que fala, poxa, nenhum remédio funciona para mim. Existem melhores respondedores ou piores, enfim? Então, existem pacientes que respondem melhor a determinadas medicações. Aí, de novo, vem aquela coisa do perfil. padrão alimentar, do perfil. Diferentes associações também a gente pode tentar. Às vezes o paciente já tentou, por exemplo... vou falar nome aqui de medicação. Sim, sim. Topiramato com... só topiramato sozinho. Ou só bupropiona sozinho. Não funcionou nenhum dos dois. Mas, de repente, a bupropiona com topiramato... E eu tô falando de 2 tratamentos off-label, hein, gente? Nenhum em bula para obesidade aqui no Brasil. A bupropiona, sim, em associação com naltrexona. Mas, enfim, às vezes, isoladamente, o paciente não perde nada de peso, mas em associação acaba perdendo peso. Mas existem alguns pacientes que não respondem, por exemplo, ao próprio Ozempic, como você falou. Às vezes é um paciente que tem compulsão alimentar, que ele não come em volume, que ele não tem tanta fome, mas que ele tem aquele impulso em comer, aquela necessidade emocional de comer. Porque a gente não come só por fome, né? Aliás. Por que vocês comem? Aliás. Ai, Né? gente, eu tenho Na tanto maioria motivo. das vezes, eu tô buscando outra coisa. Eu tenho tanto motivo para comer. A gente estava tomando um café Vantagem agora há pouco, da Ana, né? que é geneticamente magra. A gente come por fome, a gente come por prazer, a gente come por questões emocionais, Costume. por ansiedade, por felicidade. E a gente come por estímulo também. Exato. Quem nunca, né? Assim, você tá com fome? Não tô com fome. Aí vem aquele prato, Exato. aquele cheirinho, Pronto. aquela cara, assim, né? Um prato bonito. Pronto, abriu o apetite, gente. Exato. Então, assim, o nosso comer, ele vem de diversas formas. E também falando em cirurgia bariátrica, né? Muitas vezes o paciente vem, quando eu indico, depois com essa expectativa. Mas meus problemas vão estar resolvidos, né? Eu vou emagrecer e não vou mais reganhar o peso. Não, a gente precisa, né, continuar o segmento, precisa trabalhar todos esses outros motivos, Lados, né? que te fazem comer. Nunca mais eu vou sentir fome. Que coisa maravilhosa, Eu a acho cirurgia bariátrica. A doença Mentira, obesidade, gente. eu acho que ela tem um fator de peso muito grande que qualquer outra patologia, quando você identifica um fator causal primário, você consegue excluir quase sempre, né? Não faça isso. Então, primeiro que no portador da doença obesidade, você não pode excluir dele uma das causas que é o comer. Impossível. Segundo, que é difícil você, num primeiro momento, ou num curto espaço de tempo, entender aquele paciente. Porque, normalmente, ele chega na sua consulta contando para você o que ele acha que faz, que não obrigatoriamente é como faz. Então, até você entender o padrão alimentar daquele paciente. Porque ele vem tão protegido, não sei se você percebe isso, ele está tão protegido de tanto fracasso, de tanta consulta que ele foi não bem cuidado ou não foi bem orientado, que ele chega com uma história que muitas vezes não é a dele. Você vai perceber o padrão alimentar desse paciente quando você consegue quebrar várias barreiras. Isso ali a gente já está falando de 3ª, 4ª consulta. E, às vezes, nessa janela, ele já te abandonou. Então, quando a gente conseguir demonstrar que é uma doença de longo prazo, que o acompanhamento com a mesma equipe traz essa profundidade de conhecer aquela pessoa
E com isso, às vezes, a associação de medicações que num primeiro momento você não pensou. Então, eu acho que isso vai quebrar para o paciente e para a pessoa portadora da doença um monte de obstáculo que ele tem pela frente. Que é a ideia de que tomar remédio é ruim, está tomando porque foi fraco, porque não fez direito. Segundo, que o primeiro remédio tem que dar certo. E eu acho mais importante, que quando o remédio dá certo, quando para e reganha de peso, a culpa é do remédio que não fez o milagre. Então, quando a gente quebrar tudo isso, talvez a gente comece a ter um tratamento da obesidade melhor na fase de tratamento clínico, né? Muita questão de que, né, a obesidade é uma doença multifatorial, né? Qual que é a causa da obesidade? Eu acho que daria pra gente ficar aqui, gente, fazer 5 temporadas, né? Sobre a causa da obesidade, porque são multifatores Talvez que levam a gente à obesidade. estivesse velha aqui ainda falando, né? Enfim, se a causa da doença obesidade é tão complexa, o tratamento também não tem como ser simples. Ele também é complexo. E complexo que pode ser por fazer atividade física, mudança do estilo de vida, dieta, seguindo com uma nutricionista. Pode lançar mão de medicamentos, usando endocrinologista de apoio e suporte. Quem sabe cirurgia bariátrica, se é um paciente que tem indicação para isso, né? E lembrar que cirurgia bariátrica é tratamento para curar a doença obesidade? Infelizmente não é, eu adoraria. Adoraria também que a Andrea falasse, Karina, eu tenho um remédio novo que vai curar a sua obesidade. Nossa, eu ia toda semana lá no consultório dela se houvesse. Também não existe. E provavelmente não vai existir, porque você falou bem por aí, né, Andrea? Porque são múltiplos fatores, e existem perfis de pacientes. Então, o que algum remédio vai responder melhor para um paciente, para um outro perfil não responderia tão bem, né? Então, muito disso que você disse, né, Ana, de que esse tratamento ele é multifatorial e você tem que entender qual que é o seu perfil e, a partir daí, seguir o seu tratamento sem julgamentos, que é o mais importante. Exato. E eu acho que a sacada da vida, para mim, faz tudo que for dito como milagroso. Então, dietas nutricionais que propõem para uma doença tão difícil o controle, o milagre de perder em 6 meses 57 quilos. Esquece, nem tenta, porque está falso. Essa propaganda de drogas que parecem que a droga chegou no mercado para ser revolucionária. Gente, a obesidade vence a cada momento. Então, eu acho que é descer a expectativa, trazer para você o protagonismo do seu tratamento, que não vai ser com uma medicação, vai ser com mudança de estilo de vida, farmacoterapia, muitas vezes associação, muitas vezes cirurgia e muitas vezes cirurgia, farmacoterapia e sempre à base de mudança de estilo de vida. Aí talvez a gente tenha o controle. E controle não é peso idealizado, né? Isso eu acho que é fundamental. E pensar também que o paciente, como obeso sendo uma doença crônica, ele vai chegar no platô e que a medicação vai ajudá-lo a se manter no peso perdido. Exato. Chega aquela hora que o paciente, nossa, mas eu não perco mais peso, como a cirurgia bariátrica. O remédio parou de fazer efeito. Vou lá, para o remédio, pumba. Vai reganhar todo o peso perdido. Fato, assim como se você tomar um remédio para pressão, você vai parar o remédio, a sua pressão volta a subir. Então, o nosso peso, o nosso corpo está acostumado com o peso máximo da vida. Então, o que ele quer? Restabelecer. Quando a gente começa a emagrecer, independente de usar remédio, balão, mudança do estilo de vida, sem tratamento medicamentoso associado, o nosso corpo quer reganhar. Infelizmente. Ai, que como a Karina falou, tristeza, você já né, pensou gente? se tivesse uma medicação que mudasse esse set point hipotalâmico? Assim, não, agora você vai se acostumar com o seu peso de 60 quilos. É esse peso que o seu corpo quer pesar. Pronto, os problemas estariam resolvidos. Mas, além de tudo, a gente está vivendo um ambiente obesogênico. A gente está vivendo um ambiente sedentário. O nosso trabalho é sedentário. O de vocês nem tanto, né, gente? Mas, de uma maneira geral, trabalho sedentário, lazer sedentário, comunicação sedentária, compras sedentárias, né, com os e-commerce e tudo. Então, assim, a gente tem se mexido para quase nada. Outro dia mesmo, eu estava na minha casa, vai sendo cada vez menor, cada vez menor. Então, a gente gasta menos, come mais por culpa, né? Não por nossa própria culpa, mas por uma culpa ambiental e multifatorial. Outro dia mesmo, eu estava em casa, minha mãe estava com meu filho, aí ele dormiu, eu estava no meu quarto, lá na sala. Em vez de eu pegar, levantar e falar com ela, peguei e mandei um WhatsApp. Aí eu me peguei e falei assim, gente, eu tô mandando um WhatsApp para uma pessoa que está no cômodo do lado. Exato. E a gente faz isso. E a gente faz isso. Então, é isso também, é sair do automático, é ser agente ativo no tratamento da obesidade. Não é achar que uma medicação, uma cirurgia, um dispositivo vai ser a cura. Vai ser um dos fatores, mas os outros fatores todos a gente tem que trabalhar em conjunto. E duas coisas que eu acho que a gente vê muito. É o paciente que...
não vou mais tomar remédio porque não adianta nada, que você acabou de falar, que assim, não, eu paro o remédio, eu paro de emagrecer, por que eu vou tomar? Por isso, porque se você parar, você para de manter o seu peso. E um mito, vou chamar de mito, pra gente quebrá-lo agora, que é a questão de que, não, mas eu fiz bariátrica, por que eu vou tomar remédio? Ou, eu posso tomar remédio depois da cirurgia bariátrica? Então, isso é uma dúvida que mesmo a gente tentando disseminar o máximo que a gente pode, é diária no consultório. Pode, né, tomar medicação após cirurgia bariátrica. Claro que tem que ser, de novo, individualizado. Como que está o comportamento alimentar desse paciente? Ele voltou a ter fome, é fome fisiológica, é fome emocional? Que tipo de medicação a gente vai usar? Mas não tem contraindicação. O grande problema é o paciente achar que a cirurgia bariátrica é o fim de linha, o que não é. Né? Então, ele falou assim, nossa, eu já cheguei no fundo do poço e vou fazer cirurgia bariátrica. Além de tudo, depois eu vou precisar usar medicação. Quer dizer, eu já me submeti a um procedimento cirúrgico. Talvez precise mesmo, porque é uma doença crônica. E assim como a gente estava conversando, o comer vem de diversas formas. Se esse comer emocional não for tratado e se precisar usar algum tipo de medicação que ajude a controlar o comer emocional, talvez a gente precise de medicação. Isso é um medo muito real, né, nos consultórios, pelo menos nossos, tá, Andréia, aqui de cirurgia bariátrica, de pacientes que fazem a cirurgia e, com o passar dos meses, eles veem que não estão atingindo a média de perda de peso esperada, né? A gente tem uma média de perda de peso que a gente espera mais ou menos que o paciente alcance. E aí a gente vai vendo que mesmo fazendo a dieta da nutricionista, ele começando com atividade física ou não, enfim, ele vê que ele não é, que a gente vai percebendo que não existe a perda de peso. Como você mesma falou, tem gente que tem um metabolismo mais lento. E aí a pergunta de milhões, né, é quando entrar com o remédio? Quando que eu vou, então, introduzir uma medicação para esse paciente que fez a bariátrica? Ou não, vamos esperar, a bariátrica vai ajudar, tem os hormônios que ajudam ele a emagrecer, não, vamos esperar. E hoje em dia, realmente, a gente já aprendeu e a gente já sabe que quanto antes você entrar com a ajuda de um tratamento multifatorial, sendo ele com remédio ou não, só vai ajudar ainda mais esse paciente, né? E todas as vezes que eu trouxe isso à mesa para o paciente numa consulta médica, todos ficaram com medo. Eu estou falando a palavra medo porque foi medo mesmo, não foi nem, não quero. Não foi medo, mas doutora, mas não vai fazer mal? Medo e decepção, porque às vezes, por mais que você fale que o paciente, olha, tem chance de ainda assim tomar remédio, não curou, é um degrau do tratamento e vamos indo. Quando você fala que talvez ele precise retomar uma tomada de medicação, ele fica desolado, como se o mundo tivesse caído, assim. Sabe? Então não adiantou a cirurgia. É a primeira coisa que a gente escuta. Mas eu trago isso uma meia-culpa nossa de novo. Porque eu tenho hoje como prática pacientes com uma hiperobesidade, que eu entendo que cirurgia bariátrica ela vai responder maravilhosamente bem para paciente com IMC de 45 para baixo. O IMC de 60 não vai. O fato é esse, não vai responder muito bem. Esse paciente ele vai ter uma perda de peso boa, mas que para ele é insuficiente muitas vezes, e ele tem mais risco de recidiva porque a doença é mais grave. Eu já conto isso para ele antes da cirurgia. Porque se eu falar antes da cirurgia, olha, você vai operar e a minha expectativa para você é que você tenha uma perda de peso insuficiente. Então, eu já planejo entrar com medicação para você ao redor do 6º mês de pós-operatório. Tirei dele qualquer tipo de medo e dúvida depois da cirurgia, porque já sabia isso antes. De falsas expectativas. Falsas expectativas. Mas, às vezes, mesmo falando, Ana, eu sinto que o paciente coloca um grau de esperança. Eu falo também, eu tenho uma prática de IMC maior que 50 também. Mas a gente fala, coloca no prontuário, fala o quê, nananã. E aí você chega e fala pra ele, mas eu achei que eu ia conseguir. Mas eu acho que a minha culpa vem disso, porque aí ele vai na nutricionista que propõe para ele um peso ideal. E não conta que ele não vai chegar. Ele entra na internet e escuta muitas pessoas operadas que estão no peso mais que ideal. E ele vai se balizar por isso tudo. Mesmo. Então, se todo mundo estiver falando a mesma linguagem, e eu acho que esse é o nosso motivo aqui, né? Que a gente consiga propagar uma linguagem coerente para quem é portador de uma doença tão de difícil controle. Ele sai dessa história.
né? Essa coisa do peso ideal, até assim, né? As balanças que a gente tem no consultório para avaliar a composição corporal, aparece no impresso ali o peso ideal. Eu já Já tinha que tirar isso. Não, é um absurdo, né? Tinha que tirar, porque essa pessoa já pesou 120 quilos, aí chega lá com 80, ainda 90. bastante, 90 quilos. 90. Aí lá aparece perda de peso, controle, menos 25 quilos de gordura, Exato. mais 10 de músculo. Pô, aquilo A pessoa frustra sai e se mata, né? Vai Qualquer fazer o quê? pessoa. E eu digo até por mim, assim, a primeira vez que eu comprei a balança, né, eu já tinha perdido 15 quilos. Então, eu tava super feliz com a minha perda de peso. Tava subindo na bioimpedância. Perca 13 quilos de gordura e ganhe 6 de músculo. Assim, eu nunca vou chegar lá. E eu não vou mesmo. Provavelmente eu não vou chegar lá. Ou eu vou chegar às custas de coisas que são valiosas para mim, que é o mínimo socialmente, né? Então, um comer cultural, um vinhozinho. Senão, assim... Ou que não é real de você manter, né? Eu fiz uma bioimpedância essa semana, gente. Eu nem contei pra ninguém. Dá uma tristeza, mas eu sei que é irreal. Mas você pega o paciente que não tem, talvez, esse conhecimento já embutido nele, por mais que ele seja obeso. Ele olha lá, peso ideal pra mim, 56. Falei, então... não. O legal e olha da assim, bio... fazendo dieta, indo pra academia todo dia. Taxa muscular tava bacana. Mas, pô, você fala, nunca que eu vou conseguir isso às custas de uma mudança de vida já conquistada, porém real pra minha vida. Fora isso, eu não vou conseguir. E talvez aí você vai recair, então tá bom. Então, para que servem essas balanças modernas que tem no consultório da Andréia e tem nos nossos, né? Que são as bioimpedâncias mais modernas. Realmente, não é lá para falar qual que é o peso ideal. Pra chatear. Mas para chatear, né? Mas é pra gente se comparar. Exatamente. Então, a cada vez Só que eu se comparar visito... conosco, né? Isso. Com você a mesmo. O se própria comparar que eu história. digo é esse, que foi até que você falou, né, no nosso primeiro episódio lá atrás, que é sobre se comparar. Eu vou me comparar com quem? Com o emagrecimento da Marta, com o emagrecimento do fulano, do Beltrano, do ciclano? Não, eu vou me comparar comigo mesma, né? Então, é muito legal, porque você vai vendo ou a setinha caindo, ou a setinha subindo, mas aí você vai ver que o parâmetro é só seu. Ai, perdi 5 quilos. Ai, que maravilhosa, tô linda. Aí você vai ver 3 de músculo. Parabéns, foi horrível, né? Então, assim, horrível que eu digo, desculpa, que eu já sou mais, né? Mais agressiva. a endócrina é mais fofa, né? A clínica, não, olha, calma, tá vamos tudo bem. Vamos ajustar. Ela é Mas mais fofa. Você já é mais fofa. Mas eu olho, se a pessoa perdeu 2 de gordura e 3 de músculo, poxa, não valeu nada o seu 5, amigo. Vamos lá, tem que ganhar músculo, vamos fazer... Essa perda de peso não foi boa para você. O sedentarismo se manteve, né? Exato. Tem que Isso, fazer exato. alguma atividade física, gente. Não tem jeito, não Ou tem a jeito. própria ingesta alimentar, né? Às vezes o paciente começa, usou medicamento por conta própria, ou aumentou dose por conta própria, que seja. Volta feliz da vida. Exato. Doutora Andréia, posso passar o dia inteiro sem comer. Tudo bem, Ganhei, vamos ver. né? Perdi 5 quilos. Vamos fazer a bioimpedância? Perdeu um monte de músculo. Exato. Por quê? Então, não tem ingesta proteica. Restringir o carboidrato da cabeça. Tá dormindo mal. Quer dizer, vai perder músculo. E aí, metabolicamente saúde, falando, né? é péssimo. O músculo é nosso patrimônio, gente. Assim, façam musculação, né? Façam atividade física de força, que a gente garante uma taxa metabólica basal mais alta. E quando perde-se muito músculo no tratamento, ou obesidade sarcopênica, né? Que é essa Exato. obesidade com baixa massa muscular... daí, realmente, é uma perda de peso não saudável. Então, para isso que a bioimpedância serve. Para comparar você com você mesmo. Senão, a gente coloca essa história de peso ideal, aí só frustra. Só frustra. Hoje Sabe passou que eu tava- comigo, desculpa, Mar, Pode um falar. paciente no consultório, que é um paciente meu antigo, ele é um fofo. E ele realmente, no pós-operatório, ele virou a chave. Ele treina muito desde que ele operou, e ele tem um pós-operatório mais tardio. Então, a bioimpedanciometria dele é muito bonita. Ele chegou a 16% de gordura corporal. Fantástico, super né? bem. E aí, ele hoje come um prato de 450, 500 gramas. E ele estava preocupado e falou isso. Rayana, mas 500 gramas? Eu falei, Fábio, pelo amor de Deus, você tem 16% de gordura corporal, como que você quiser. Ah, mas eu sou operado. Tá bom, e daí? Você não operou para comer pouco? Você operou para controlar a doença. Se ela está controlada, coma. Coma coerente, coma saudável, mas coma. Para com essa história de restrição, porque restrição você viveu a vida inteira e deu erro. E aí, ele fez a segunda bioimpedanciometria, porque aí o Nutri fez um cardápio para ele. Aí, ele perdeu 2,4% de músculo. Porque estava comendo menos. Aí, ele falou assim, o nutricionista falou que eu perdi água no músculo. Aí, eu parei e pensei, Deus. Falei, Fábio, volta a comer. E vamos procurar um nutricionista que queira aumentar músculo com comida.
saudável. Então, é isso. Tirar esse paradigma de comer pouco é bom. O comer de um não é o do outro. Para ele, com a atividade física que ele faz, talvez 400 gramas está ótimo. Para outro, não vai estar. Então, é individualizar cada um. Eu acho que é o único caminho que a gente tem, né? Individualizar, saber que restrição não leva a lugar nenhum. Tratamento milagroso não existe, porque se existisse, não tinha ninguém com obesidade. Não é possível que a pessoa acorde e fale, não, eu quero continuar obeso. Tenho remédio, mas eu não quero. Não existe, né? Então, é isso. É tirar a expectativa do que é falso, trazer algo para um padrão de vida confortável, né? Você tem que poder ser feliz. Não dá para você ser magro sem ser feliz, porque aí não valeu nada, né? Saúde engloba tudo, né? Não Qualidade é só de vida física, tem tudo, né? Felicidade, é mental, autoestima. espiritual, é tudo É junto. muita coisa. Exatamente. E até para a gente tirar um pouco, assim, o peso do peso, né? Exato. Claro que a resposta do peso é um dos parâmetros, mas o que mais melhorou sua vida, além da balança? Né? Você consegue agachar para brincar com seu filho, você tem mais disposição para fazer atividade física, você tá Cruzar mais a perna, energia, amarrar o cadarço. dormindo. Exato, são coisas assim, são coisas que são simples, muitas vezes, mas melhoram absurdamente a vida do paciente. É pequeno, mas para quem não consegue é enorme, gente, é enorme. O sofrimento de uma pessoa que não consegue faz muita diferença. amarrar um cadarço, né? Começa a ficar dependente para pequenas coisas, assim, Eu acho que a gente sairia do buscar o padrão de uma sociedade que é absolutamente castrador e, de fato, favorece uma microminoria. Vamos comentar? Se a gente for comparar a porcentagem de pessoas que têm geneticamente essa tendência a não ter obesidade, aquele cara que não gosta de comer. Ele come por obrigação. É uma porcentagem mínima. 1 em Então, milhão. quer dizer, a gente vive um padrão, buscando um padrão de uma sociedade, de uma porcentagem minúscula, e negligencia a grande maioria que poderia viver muito confortável com um padrão de vida ok, sem buscar a calça 36. Ô, Andréa, fazer uma pergunta também, que eu acho que são os receios dos pacientes que a gente vê no nosso dia a dia, né? Primeiro, então a gente falou sobre quem pode tomar essas medicações e talvez uma outra pergunta é, por quanto tempo eu posso tomar o remédio? Principalmente essas associações ou até algum sozinho ou outro, mas por quanto tempo ele pode tomar? considerando a obesidade como uma doença crônica, até que se prove o contrário, para sempre. Até acabar o dinheiro. Ai, mas não vai viciar. Dinheiro. Eu adoro a pergunta do mas não vai viciar, doutora? Viciar não. Vicia, Por Andréa, favor. vai. Não, Responde se não, vicia. Por favor. Não vai viciar. Pode usar a longo prazo com acompanhamento, porque pode acontecer alguma contraindicação, né? Então, por exemplo, o paciente pode estar usando alguma medicação que é contraindicada para doença cardíaca. E aí, por algum motivo, ele teve algum infarto, algum AVC. Então, peraí, vamos reavaliar se essa medicação é melhor para você ou não. Mas, sendo obesidade crônica, eu brinco assim, até quando eu vou usar? Olha, não sei, mas vamos colocar até os 120 anos, vamos combinar assim. Eu falaria um dia antes da morte, que eu vou te dar um dia de liberdade. Muito bom, né? Que mais é dos isso, meses? mas esse quanto tempo é justamente por isso, porque é a expectativa de não precisar do remédio. Mas eu dependo de algo para emagrecer, isso é muito frustrante. Então, acho que por isso que vem, né? Como tratamento para depressão, por exemplo, né? Mas por quanto tempo eu vou usar? Vamos avaliando, né? Vamos dando um passinho de cada vez. E eu Tudo acho que em cai na virtude mesma castração, Da né? culpa, né? Exato, porque também a depressão ela é vista por muitos como fraqueza. Pra quê? Depressão. Socialmente falando, muito. Então, quando a gente quebrar na sociedade essa ideia de que não é uma doença, que é uma condição que estaria a nossa opção ter ou não ter, depressão, ansiedade, obesidade, a gente aí vai cuidar melhor, né? E se cuidar melhor. E usando Mais os importante, recursos né? que a gente tem disponíveis, que Exato. muitas vezes, infelizmente, não é acessível para todos, né? Financeiramente falando, mas não colocando a conta só no remédio, ou só na cirurgia bariátrica, ou só no antidepressivo. Ele é uma ajuda para, de repente, você conseguir fazer uma atividade física e isso ser o tratamento da sua depressão, isso te ajudar na perda de peso, para você conseguir fazer coisas que te dão prazer também, que talvez você não estava conseguindo pela restrição do excesso de peso. Enfim, entra como adjuvante. Acho que essa é a ideia do nosso bate-papo aqui, né? Não é colocar tudo
na conta do remédio nem do procedimento cirúrgico, mas é entender que a gente precisa cuidar do nosso paciente, acolher nosso paciente, abraçá-lo mesmo, como você falou, né? De tirar essa expectativa de vamos ajustar os pontos. É uma doença e tratar o ponto de vista comportamental faz toda a diferença no desfecho. E a questão também são 2 momentos que eu percebo de maneira muito clara, assim. Primeiro, entender que a obesidade é uma doença e que você precisa de ajuda. Então, é a primeira barreira que a gente precisa quebrar. Então, poxa, 6 anos, você falou, né, André? Até a percepção da doença obesidade, que está evoluindo de um sobrepeso, fala, não, eu não consigo sozinho, não é culpa minha, é uma doença, então eu vou procurar ajuda. E aí vem o segundo momento. Não, mas eu operei. Por que eu vou, né? Tá resolvido. Como assim? Então, como é que você pensa como paciente que, num primeiro momento, você demorou muito a entender, precisou de ajuda, foi submetido a um procedimento cirúrgico, é impossível não continuar precisando de ajuda. É impossível. Então, enquanto a gente não fizer isso, essa linha do tempo caber de maneira muito clara na cabeça do paciente, a gente não vai conseguir evoluir como sociedade para cuidar, de fato, da obesidade. Acho que é isso, né? Tudo que a gente falar vai voltar para o mesmo lugar, mas é muito bom ter alguém que esclarece esses pontos para a gente. E eu tenho uma curiosidade, Andréia. Eu falei até num podcast, eu me preocupo muito também com essa castração da sociedade. Para o meu paciente, porque eu acho que, cara, é desafiador ser portador da doença obesidade. Porque eu não vejo acolhimento, né? Muitas vezes. Da própria pessoa com ela mesma, porque não se aceita, e, enfim. E também da sociedade. Mas eu vejo um outro extremo que também é aquele paciente que quer usar medicação sem ter indicação, que quer ser magro demais, já estando num peso adequado, não tendo ali doença. Então, a gente vai para esses 2 extremos. Você vive isso hoje? Uma demanda de pacientes que não teriam indicação, mas que buscam porque querem ali um peso idealizado, sei lá de onde? Com certeza, né? A gente cai no uso indiscriminado, né? Muitas vezes o paciente não tem nenhuma indicação clínica, não só pelo peso ou pelos exames, de usar alguma medicação que auxilie no tratamento do emagrecimento, né? Agora estou falando isso porque não é um paciente obeso. E às vezes a resposta é muito baixa também, porque é um paciente que já come bem, já faz atividade física, mas colocou um peso ideal ali na cabeça e seu metabolismo não está deixando de chegar lá. Ou às vezes vai até chegar, mas às custas de transtornos alimentares. Aí a gente cai nesse mundo, Aí vai recair numa conversa que tem que tomar muito cuidado. Eu também tenho uma dúvida. A gente aqui, nós 4 nessa mesa, a gente tem essa resposta na cabeça com muita clareza. Mas acho que para falar com quem escuta a gente, eu sou gordinho, mas os meus exames são bons. Não, eu sou obeso, mas não tenho nenhum problema de saúde, doutora Andréia. Por que eu vou procurar? O conceito que a gente vê hoje muito, a obesidade saudável. Porque você tem body positive, que você tem que se aceitar. Nós estamos discutindo isso, você tem que se amar em todas as fases do processo. Roubei a frase da Ana, mas essa questão do... Não, mas meus exames são ótimos, por que eu vou me tratar? Meu IMC é 39, mas está tudo bem. O obeso já é um indivíduo inflamado, né? Então, embora ele ainda não esteja pré-diabético ou diabético ou com colesterol alto, ele já tem uma série de inflamação acontecendo que, a longo prazo, a médio prazo, provavelmente ele vai ter. Né? Esteatose hepática. Então, não existe o obeso metabolicamente saudável. Existe, assim, a distribuição de gordura, né? Que tem menor risco cardiovascular. Então, aquela pessoa que tem obesidade abdominal, tem depósito de gordura no fígado, esses têm maior risco cardiovascular. E existe aqueles pacientes que são obesos, mas que têm mais gordura subcutânea, que é uma gordura, entre aspas, mais do bem do que essa gordura visceral. Mas... Eu acho que o único obeso saudável seria um paciente que tivesse uma obesidade severa e ele emagreceu. E aí ele se tornou obeso leve. Saudável. Ele é um obeso saudável. Exato. Eu acho que esse é o único exemplo de um obeso saudável, porque é alguém que está vivendo o controle da doença obesidade. E é um obeso saudável controlado. Controlado. Não é um ex-obeso. Ou se era um obeso grau 3 e tá com obesidade grau 1, né? Não é um ex-obeso. Não é o ex-obeso. Não é o ex-obeso. Eu falo pro meu paciente que não existe ex-obeso. Existe ser obeso. E se você tá lá no seu peso que você acha ótimo, você continua sendo obeso. Porque o que te diferencia de quem não é obeso seu set point não vai estar te boicotando diariamente. Exatamente. Então, ex-obeso não existe. Uma dúvida que eu lembrei, que eu acho que é muito importante, já que a gente está aqui para mostrar conhecimento e tudo mais, é uma coisa que está tendo um protocolo novo, que é em relação aos pacientes. Por exemplo, a Andréa vai me mandar uma paciente para eu operar.
E aí ela faz uso de Ozempic. E ela vai fazer a bariátrica. Quando que ela tem que parar o Ozempic? Porque fala assim, então eu vou operar, mas aí eu posso operar tomando Ozempic? Poder pode, mas precisa parar o Ozempic algumas semanas antes. Eu tô falando isso porque, olha, nesses últimos 2 meses, com essas questões novas, né? De quanto que a gente está sabendo o tempo que demora o efeito. Estou usando o Ozempic porque ele é o que mais tempo tem que ficar sem tomar, né? Uhum. Então, lembrando, paciente, você que vai fazer a cirurgia, faz uso de Ozempic, precisa parar de tomá-lo pelo menos 3 semanas antes. É de 21 a 30 dias. Alguns hospitais estão falando agora já 30 dias. Então, vamos estipular, 1 mês antes tem que parar com o Ozempic. Por quê? Por que ele é tão bom para eu emagrecer? E por que, doutora, se você fala que eu tenho que emagrecer para operar, quanto mais magrinho eu tiver, melhor para mim? Que eu até brinco, eu tenho uma frase, Andréa, maravilhosa, que é: me ajuda a te ajudar, né? É o meu pedido na perda de peso pré-operatória. Porque uma das coisas, né, que o Ozempic faz é que ele diminui o esvaziamento gástrico, isto é, a comida fica mais tempo dentro do seu estômago, então, para trazer mais saciedade. Então, imagina, se a gente pede as 8 horas de jejum, que a gente pede para o paciente para ele ficar, para a gente poder operar. Se ele está fazendo uso do Ozempic, vários estudos já mostraram, e a vida real também mostrou, né, porque agora tanta gente usa o Ozempic, como a gente estava conversando aqui. Esse paciente, ele vai fazer anestesia e ele pode ter uma coisa chamada broncoaspiração. O que é, então? Quando o anestesista ele vai fazer intubação e tudo mais da anestesia para proteger a via aérea, quando o paciente dorme, o paciente pode ter o reflexo de vômito e, basicamente, esse vômito pode ir para o pulmão, tá? A verdade é essa, pode dar broncoaspiração, pneumonia, assim por diante. Então, existem protocolos. Pacientes que estão fazendo uso de medicação prescrita pelo endócrino, Ozempic 30 dias. Os outros a gente precisa conversa com o seu cirurgião que a gente vai saber o protocolo certinho. Mas, a grosso modo, 30 dias precisa parar o remédio. Só lembrar que endoscopia, colonoscopia, qualquer exame com sedação também entra no mesmo protocolo. Então, ter a atenção de perguntar, avisar que faz uso de medicação. Aliás, um dia a gente pode fazer um podcast de medicações antes da cirurgia, porque muitas a gente tem que modular um pouco para depois da cirurgia. Mas exames com sedação também parar. Hoje eu tive um paciente que me ligou e marcou a endoscopia e esqueceu de parar o Ozempic. Eu cansei de perder paciente que perdeu o exame porque... Exato. Não lembra. Ou conseguiu um encaixe antes, ou até a gente tinha programado, mas conseguiu um encaixe antes, chegou lá, não ou nem fazer. Encarar o Ozempic como remédio, sabia? Eu já vi gente assim, fala, não, eu tomo remédio para pressão, mas e o Ozempic? Ah, também. Não, vários. Até porque muitos estão usando por conta própria. Exato, principalmente esses, que às vezes até nem querem falar. Tem muita gente que usa de maneira sem prescrição e ainda escondido, né? Porque tem essa coisa, tá tomando remédio para emagrecer. Eu tive um paciente que me falou, doutora, minha mulher tá usando alguma coisa que injeta na barriga, mas ela tá fazendo escondido, mas eu já vi. E aí acaba omitindo muitas vezes do preparo, né? Tá. Quando vai falar do preparo do exame, enfim, acaba perdendo viagem e perde o procedimento, não só cirúrgico, mas exames também, de uma maneira geral. André, eu adorei a nossa conversa. A gente pode fazer uma temporada só com a endocrinologia aqui com a gente, né? Tem assunto, porque são os nossos parceiros, né? É o parceiro, é o clínico, é o endocrinologista, é o médico que estudou obesidade a fundo, que mais entende essa doença tão complexa como que é a obesidade, né? Queria muito te agradecer pela disponibilidade de você estar aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes, que a gente possa ter aprendido bastante, que os pacientes que estão nos ouvindo, amigos, colegas aí, tenham aprendido e eu gostado também de todo esse nosso bate-papo. Ai, obrigada, meninas. Eu adorei. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, trocando experiências. E a gente anda de mãos dadas, né? Na verdade, não só nós endocrinologistas, como vocês cirurgiões, mas de mão dadas com o paciente, acolhendo, entendendo a doença e trazendo para pertinho da gente para a gente poder cuidar da melhor forma possível. Verdade. Muito bem, adoramos. Muito obrigada, Andréia. E a gente se vê no próximo Pod Bari.